Nessa edição, vamos tratar, além da crise envolvendo a demissão de Silvio Almeida, vamos falar da manifestação em São Paulo para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E comigo hoje aqui, o jornalista Maurício Pestana, especialista em diversidade, inclusão e CEO da revista Raça Brasil. Muito bem-vindo, meu caro. Caio. Muito bom estar aqui de volta. Muito boa noite, Thaís. Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso, Maurício, de verdade. Vamos lá. E lá em Brasília, o cientista político Leonardo Barreto, que é sócio da consultoria ThinkPolity. Bem-vindo, Léo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá para Brasília atualizar, porque o dia, enfim, nas últimas 24 horas, na verdade, muita coisa aconteceu na política brasileira. O presidente Lula demitiu, agora há pouco, o Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos, após virem à tona denúncias de assédio sexual contra ele. O caso, que criou uma crise no governo, virou assunto nacional nesta sexta-feira, está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Comissão de Ética da Presidência da República. E vamos lá para Brasília com a Luciana Amaral, que nos traz as últimas informações. Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Essa demissão aconteceu depois de uma série de reuniões do presidente Lula no Palácio do Planalto, inclusive com o próprio Silvio Almeida. A demissão já foi publicada no Diário Oficial da União. Em nota, a Presidência da República diz que o presidente Lula considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. Silvio Almeida, por sua vez, divulgou uma nota dizendo que foi ele quem pediu ao Lula que o demitisse e que vai provar sua inocência. Quem ficaria no lugar do ministro Silvio Almeida seria a secretária executiva da pasta, Rita Oliveira. No entanto, não vai ser ela quem vai assumir. Ela publicou, depois da demissão de Silvio Almeida, nas redes sociais que nunca vai soltar a mão dele, falou em lealdade e admiração. Então, ela não vai assumir. Quem acabou de ser nomeada, acabou de sair uma nova edição extra do Diário Oficial. Então, quem vai ser nomeada como ministra interina dos Direitos Humanos é Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação. Ela vai conciliar as duas pastas, não tem ainda um prazo determinado para quando vai assumir essa nova pessoa dos Direitos Humanos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, uma das supostas vítimas do assédio sexual de Silvio Almeida, se manifestou também nas redes sociais. Ela disse que vai contribuir com as apurações sempre que acionada. Ela afirmou ainda que não é aceitável relativizar ou diminuir os episódios de violência. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso e a Comissão de Ética Pública da própria Presidência da República também abriu um procedimento preliminar para esclarecer os fatos. Portanto, então, Silvio Almeida já não está mais no governo federal. Quem assume interinamente no lugar dele é a Esther Dweck. Caio, volto contigo. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. E aqui na mesa também a Thaís Herédia, nossa super analista, apresentadora, amiga, né? Para a gente analisar toda essa repercussão. Bom, Maurício Pestana, qual que é o impacto desse caso para o movimento negro do Brasil e para os negros brasileiros? Olha, Caio, é devastador, né? Primeiro que quando você olha para o perfil do ex-ministro Silvio Almeida, ele é um perfil que todos nós no Brasil nos orgulhávamos pelo fato dele ser uma pessoa jovem, uma liderança, né? E aí eu não levo só o aspecto da questão racial, não. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de renovar as suas lideranças, né? A gente não tem líderes jovens, novos e com uma dialética, com a bagagem que o Silvio sempre demonstrou. Então era um orgulho muito grande para negros e negras. E quando isto acontece, isso gera um impacto gigantesco, porque primeiro uma perda de uma liderança que hoje tem realmente na sua bagagem, na sua biografia, vê sua biografia extremamente arranhada, e é exatamente num caso que para nós é muito caro, né? A pasta dos direitos humanos, a gente sempre viu como uma pasta estratégica, até porque os direitos humanos, as pessoas que são mais
violadas no Brasil, historicamente, são as pessoas negras. Primeiro, pelos quase 400 anos de escravização. E segundo, hoje, por conta da violência de todos os tipos e da discriminação racial. Então, todos nós tínhamos no Silvio uma liderança num local, uma pessoa certa, na hora certa, no local certo. Então, quando isso vem à tona, e justo com uma mulher negra, né, também uma colega de ministério, uma pessoa também com uma biografia, com uma força, né, porque o que a Aniele passou, sobretudo depois do assassinato da sua irmã, mostra uma mulher muito forte, muito vigorosa. E quando você vê o atrito entre esses dois ministros, perde todos os negros, perde o Brasil, perde a pasta dos direitos humanos, uma perda irreparável, no qual a gente ainda não sabe ao certo as consequências disso, né? Ou aonde isso vai dar. Ô Maurício, você coloca devastador. Agora, como que nessas últimas 24 horas, né, que foi quando os nossos colegas jornalistas do Portal Metrópolis revelaram as denúncias, como que o movimento negro, o movimento de direitos humanos ficou ao longo dessas últimas 24 horas em relação às denúncias? Houve dois movimentos, né? Como eu digo para você, o assédio sexual e o assédio moral no Brasil, ele mexe com feridas históricas, sobretudo entre negros e negras, e principalmente nas mulheres negras, que durante quase 400 anos, a gente sabe que foram estupradas nesse país, ou seja, eram escravizadas, né? E ao longo do tempo já há uma pressão, ao longo do século XX, no imaginário de se criar essa sexualização das mulheres. Então, isso é uma ferida muito, muito grave para as mulheres negras. Então, o que houve nessas últimas 24 horas? Muitas mulheres já se posicionaram porque você está mexendo numa ferida. Ao mesmo tempo, houve muitas pessoas que logo falaram, não, puxa, mas um ministro negro no qual a gente empenhava e jogava todas as nossas fichas. Acontecer isso só pode ser uma armação política. Então, houve pessoas que, até também pela rapidez do massacre, eu acho também muito importante isso, né? Foi um massacre de 24 horas de tudo quanto foi lado, sem que houvesse uma explicação, sem que houvesse também, sem que a gente pudesse ouvir o outro lado. Só depois de um determinado tempo é que houve Teve uma condenação política, né? Condenado, e agora ele vai enfrentar o processo jurídico e, eventualmente, tentar se livrar de uma condenação jurídica. Mas a condenação política... Houve, e foi devastador. Por isso que eu digo que houve essa divisão, porque também o impacto foi muito grande. Na realidade, foi algo que aconteceu com, talvez, uma das maiores lideranças políticas negras que nós tínhamos. Sim. Então, Thaís, a informação que a gente tem é que essas denúncias, enfim, acho que já desde o ano passado, final do ano passado, chegou na cúpula do governo, ministros falavam, ministras falavam, outras autoridades tinham informação. Mas o governo Lula acabou, e o presidente agiu depois movido pela imprensa, né? Por quê? Assim, e pegar a sua leitura geral do episódio também, como mulher, inclusive. Caio, essa omissão, ela é o sintoma de como as lideranças masculinas, né, não sabem lidar com o assédio, né? E existe uma presunção de, será? Não vamos mexer com isso não. Isso acontece dentro de casa, quando as mulheres são violentadas e assediadas no seu trabalho, quando elas são violentadas dentro de casa. Isso tem um aspecto cultural que é vexaminoso, que é vergonhoso, que é um desafio que a gente tem que enfrentar. Uma presunção cultural de, mas imagina, foi só uma bobagem, não era bem isso. Então, esse episódio talvez marque por toda a representação que o Pestana dividiu conosco aqui, mas marque também como um alerta de não é possível, em algum momento, as lideranças do nosso país vão precisar aprender a lidar com isso. E não é só uma coisa de se mostrar como alguém, ou de ter um discurso progressista, ou de se mostrar como um governo que
convida e convive com a diversidade, né? A diversidade da raça, a diversidade do gênero e de toda a representatividade da sociedade brasileira. Então, o que mais me chama a atenção é a distância entre o discurso e a prática, o despreparo, inclusive político, para lidar com isso, né? E pior, para fechar, na hora que chegou a primeira denúncia, a investigação tinha que ter começado lá, mesmo que fosse uma investigação informal, porque nas últimas 24 horas, todos nós que fomos atrás de informação sobre esse caso, acabamos nos deparando com vários relatos. Sim. Se a gente chegou a isso tão rápido, por que o governo não fez o mesmo? Sim. E aí, Léo, por quê, hein? Como você avalia essa reação do presidente Lula da demissão? Ele foi rápido ou ele tardou, ele como governo como um todo, a tomar medidas? Olha, eu acho que quem demitiu o ministro foi a Janja, né? Foi a primeira-dama. No momento em que ela posta a foto com a ministra, ali todos nós já sabíamos que o ministro Silvio não tinha mais vida no governo, né? E isso mostra, acho que isso corrobora a posição que a Thaís trouxe, né? O universo masculino realmente tem pouquíssima condição de lidar com isso e foi preciso que a primeira-dama, Janja, agisse politicamente. E acho que ela salvou, se não totalmente, mas assim, salvou uma parte da reputação do presidente Lula nessa situação, né? Porque ela agiu muito rapidamente e o presidente Lula, numa entrevista dada ao longo do dia, deu sustentação a ela, né? O governo hoje fez, né, o que podia fazer, porque a questão aí não é mais se é inocente ou não, né? A questão é que é suspeito de um crime muito grave e aí, politicamente, não tem mais sustentação. Agora, a exemplo de um incêndio, né, você apagou o foco principal, mas existe o rescaldo. E o rescaldo é exatamente entender, né, se essas denúncias elas já eram conhecidas, por que não se fez nada? Na verdade, não apenas isso, né? Sabendo dessas denúncias, por exemplo, se obrigou, né, que a ministra e o ministro convivessem, por exemplo, em reuniões, né, mesmo entendendo esse tipo de coisa, isso representa também um tipo de violência, né, desde que o governo tinha conhecimento dos eventos. Então, eu acho que o rescaldo desse incêndio é algo que ainda vai trazer consequências para esse debate. Vamos colocar a foto que o Léo menciona ali. Eu pedi para o Filipe, o nosso editor-chefe, achar aí. Essa foto foi colocada ontem à noite, né? E ali, desde então, ali, pela interpretação de muitos analistas, o Léo, inclusive, nós aqui também, foi a partir dali que estava já selado o destino do ministro, agora ex-ministro, Silvio Almeida. Tem um outro dado interessante, né, que o Maurício Pestana estava colocando, e a gente vai voltar para ele, que o governo Lula, isso gera um caldo de dramaticidade a mais em toda essa situação, o governo Lula foi eleito apoiando-se nas bandeiras de inclusão e de representatividade, né? Mas é importante lembrar que dos 38 ministérios existentes hoje, apenas 5 são ocupados por negros e negras, e esse número não é muito diferente do que se viu nas outras gestões petistas. Vamos dar uma olhada aí na tela que nosso time preparou. Tá ali, ó, ministros negros nos governos do PT. A saída do Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos obriga o Lula a mexer novamente nessa composição da esplanada até aqui. No terceiro mandato, o presidente já promoveu 5 mudanças nos titulares das pastas. Tá aí uma outra tela importante, né? Porque são as trocas ministeriais envolvendo o governo Lula III. O Maurício, o ministro resistiu enquanto pôde, teve um desfecho político por parte do presidente Lula que o Léo coloca, e eu queria abordar com você, diferente, por exemplo, de outros casos. A gente viu ali alguns exemplos, mas, por exemplo, tem um caso simbólico do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho,
que é acusado ali, salvo engano, tecnicamente de corrupção, enfim, de alguma coisa de conflito de interesse nas bases eleitorais, direcionamento de recursos, que ele ficou. Ali, ó, tá ali, ó. O Filipe colocou de volta. Todas as trocas ministeriais. Ministério da Justiça, o Flávio Dino saiu para o Supremo, teve a troca do GSI depois daquela crise em razão do 8 de janeiro, teve a troca do turismo, que foi uma questão partidária, envolvendo União Brasil, Ministério dos Esportes, o Centrão avançando, portos e aeroportos também, teve que ter uma composição ali para incluir os republicanos dentro do governo, e o das comunicações, que é o caso à parte. Não é uma troca ministerial, mas como eu estava dizendo, ele é acusado de corrupção, mas nada aconteceu. O quanto de política tem agora nessa troca? A gente sabe que tem as denúncias de assédio, que houve ali envolvimento, mas como que era, e você que domina, como poucos no Brasil, esse segmento, o que tinha ali, qual que era a relação da Aniele com o Silvio Almeida, dos grupos políticos, politicamente, o que está por trás também de toda essa crise? Olha, eu acho que primeiro nós temos que dar uma olhada no quadro geral e no momento que isso acontece. A gente não pode esquecer que nós estamos aí há um mês de uma eleição nos municípios do Brasil inteiro e ainda não se pensou o quanto isso pode interferir ou não. Porque uma coisa é certa, a saída do Silvio foi contundente, a saída dele, por ele mesmo, está sendo contundente e a gente sabe, vazou, parece que as informações de como é que ele foi demitido, que parece que o presidente até havia pedido para que ele pedisse demissão, mas ele se recusou, né? Ele foi contundente, ele disse que não sairia, e todo mundo está falando que ele disse que vai sair atirando, ou seja, o que é sair atirando? Ele parece muito revoltado com a sua situação, né, que foi uma saída rápida. Isso é algo que precisa ser observado, precisa ser analisado. Uma outra questão é, obviamente, as brigas e as internas que você tem dentro do governo. Eu estive a semana passada em Salvador com os 3 ministros, né, porque houve um encontro para falar um pouco da diáspora africana, com lideranças africanas, e estavam os 3 ministros negros, né? A gente tem 5 hoje, mas estava lá a ministra da Cultura, a Aniele, e estavam todos numa mesa só, e Silvio. O Silvio, mais uma vez eu digo, né, ele é uma pessoa que tem um discurso, que tem uma fala, foi ovacionado 2 vezes de pé pelo auditório, mas percebia-se ali nas falas e eu fiz essa observação, com observadores que a gente é da política, havia uma coisa que não batia ali. Não sei se talvez ele já tivesse a informação de que isso aconteceria, mas você percebe ao longo do tempo que essas pastas são um pouco, não a da cultura, que a cultura é tranquila e tal, mas a direitos humanos e a pasta ali da igualdade racial nunca foram pastas muito próximas, né? E que disputam, de uma certa forma, do ponto de vista social e dos movimentos sociais, também um eleitorado. Porque os direitos humanos, a questão racial, a questão da discriminação, do preconceito, que teoricamente é uma linha ali da pasta da igualdade racial, ela tem muito a ver com direitos humanos, né? E eu acho que também tinha um pouco esse choque de brilho e É uma disputa política mesmo, clássica, exatamente, né? O Léo, você vê qual o tamanho do componente político nessa saída do Silvio? Olha, de fato existia uma... Acho que são 2 elementos que a gente pode trazer, né? Primeiro, essa que o Maurício destacou, que se a gente for pensar, são pastas concorrentes, né? Elas trabalham... Exatamente. Né, sobre o mesmo objeto, sobre a mesma temática. Eu não sei se o ministro possivelmente tinha, né, objetivos eleitorais, políticos eleitorais, mas eu entendo que eles tinham incentivos até para colaborarem, né, e não tanto para competir, até porque hoje em dia, a depender de como o ex-ministro Silvio sair do governo, você pode criar danos, né, para toda a área progressista que está ali dentro do governo, né? A outra coisa é que ambos pertencem
né, há um grupo de advogados que trabalham direitos humanos, que tem uma presença muito forte dentro do governo, que é o chamado Grupo Prerrogativas, que já vem travando brigas muito sérias, não apenas nessas duas pastas, mas também no Ministério da Justiça, na época que o ministro era o Flávio Dino, se brigou pela sucessão. Então, existe sim, né, um grupo de poder hoje que é muito importante do governo e que já vem trazendo aí arestas, brigas, que estourou, como você falou, hoje na maior crise da gestão Lula 3. Ô, Thaís, a defesa que está sendo constituída para defender o Silvio Almeida, inclusive é um advogado criminalista, Dr. Tiago Turbay, lá de Brasília, defendeu, curiosamente, o comandante da Polícia Militar nos atos de 8 de janeiro, né? E tem outras defesas ali também de investigados na Lava Jato, enfim, ele é muito conhecido lá em Brasília. Mas os defensores ali, quem está traçando a estratégia jurídica de defesa tem falado que uma primeira linha, claro que eles têm dito que é preciso esperar, formalizar, né? Como a gente estava falando, foi uma condenação por hora política, ainda não jurídica, mas tem uma questão de assédio sexual, eles estão colocando que não seria assédio porque não tem uma relação hierárquica. Como que é isso, assim, na prática? Aí vai ter que ser uma escolha política do governo, né, de como acatar ou não essa tese, porque se a gente considerar que a ministra Aniele foi a única vítima, aí juridicamente, eu não sou advogada, mas juridicamente pode até parar de pé, porque afinal de contas eles hierarquicamente eles eram iguais, né? Agora, e aí qual é a decisão política do governo e, inclusive, dos aliados do ex-ministro Silvio Almeida? É acreditar que ela, a ministra, foi a única vítima e aí pode parar de pé? Ou, hoje mesmo, a gente viu outros casos, uma professora aqui de São Paulo que se expôs e publicou o seu depoimento e tudo mais, ou são outros casos? E aí, sim, nos outros casos... e na conversa que surge é que seriam com pessoas que aí sim estariam hierarquicamente abaixo do ministro ou quando ele era professor, enfim, isso tudo vai ser objeto de investigação. Mas, de qualquer forma, eu acho que aí vai ser outra decisão política, porque uma coisa é o que ele tem que fazer para se defender e a estratégia jurídica dele tem que fazer sentido para ele e para quem vai defendê-lo. A outra coisa é como isso vai reverberar no próprio governo, que vai continuar sendo cobrado pela sua posição, e na sociedade como um todo, né, de eleger na sua crença quem era ou quem eram as vítimas do Silvio Almeida. E ainda que venha a condenação ou não, a jurídica, né, como a Basília Rodrigues, né, nossa analista, nossa amiga de Brasília, escreveu hoje no site da CNN. O estrago já está feito, né? De qualquer maneira. No campo político, no campo do governo, enfim, de qualquer maneira. Aliás, é o título da coluna dela, o estrago já está feito. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua debatendo e repercutindo essa decisão da demissão do ministro Silvio Almeida do governo. Até já.